na crioula, né, maior compreensão e maior entendimento, né, da palavra de Deus. Então, versão que tem na português fala o seguinte, capítulo 1 de Neemias, versículo 1 a versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, versículo 1 a versículo 4. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi, vivo o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Capítulo 3, versículo 1. Então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre dela. Alguém? Gentileza. Três versículos.
Altíssimo Deus e soberano Pai, não nos falou muito obrigado. Obrigado para o dia de hoje, obrigado pela oportunidade. Pai da glória, neste cedo, simplesmente canal de bênção para tudo que eles és rádio, voz de esperança neste momento. Senhor, vem para bater profundamente na coração de cada um. Oh Deus, está na boa mão. Orar para confiar no nome de Jesus. Vive com a reina. Amém. Amados, nós está perante um texto riquíssimo, um texto muito apropriado talvez para os momentos que nós está na vive. Para dia 10, antes de nós entrar exatamente no texto que nós propõe para nossa análise esta manhã, mas só enquadrar dentro do contexto, não é, deste livro de Neemias. Mas nós voltamos um bocadinho atrás para não pegar aqueles cantos que passa ali é tocar em partes com relação a esse assunto de que tribo de Israel dividiva e 10 tribos vai para norte e 2 tribos ficam na sul. E aqueles 10 tribos que estavam no norte depois da morte de Salomão, então estavam dirigidos para Jeroboão II. Então, ele passa a chamado Reino do Norte e tem a capital uma Samaria. E 2 tribos vai para o Reino de ficar no Reino do Sul, na Judá, que tem a capital uma Jerusalém, que estava sob o comando de Roboão. No entanto, esses 2 povo de Deus que dividir 10 tribos para norte e 2 na sul. Aqueles de norte vira a costa para Deus, abandona Deus completamente e enveredar para caminho de idolatria. Deus ia aplicava-se juízo, levantando a Síria, o império assírio, para bem sitiava eles. Então, o império assírio acabava para dominar o reino do norte e destruir completamente no ano de 722. E a partir de então, o reino do norte ia desaparecer, não é, na história completamente. E assírios que conseguiam invadir o reino do norte avança ser investida para também poder conquistar o reino do sul, mas no entanto tem um grande avivamento que começou com Josias, não é? Deus ia permitir, não é, para o reino do sul e derrotado, e de lá 185.000 soldados caíram naquele dia. Um anjo apenas do Senhor e dá conta de 185.000 soldados assírios. E para a história, e contando de como nunca mais assírios caem tentar lançar contra o reino do sul, Judá. Então, a partir daquele momento, o reino do sul é poupado para Deus, mas passado 100 anos, um século, eles também, reino do sul, enveredar para caminho de ser irmãos do reino do norte. Para idolatria e para manga de outras práticas que cabalé nessa metade. E Deus permitiu o Império Babilônico lanta e dominar a Síria e acabar para conquistar o reino do sul. Então, no ano de 606, Nabucodonosor invade o reino do sul, que é de Judá, não é, capital Jerusalém, e leva o primeiro grupo de exilados para a Babilônia. E nesse primeiro grupo, vai Daniel, que são 3 amigos que são do Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eles levados para. E depois de passar mais 12 anos, suma rei que deixava no lugar Jeoacás e castana cumpre, suma rei vassalo que deve de submeter e também paga imposto, não é, para Babilônia. De lá Nabucodonosor e volta 12 anos depois e leva o segundo grupo no ano de 534. E também colocado um outro rei nesse lugar, já não tem Eliakim ou Jeoaquim, para bem mudar o nome para egípcios. No entanto, este também que obedecer, passado mais 8 anos, Nabucodonosor volta de novo com se investir
terceiro grupo de exilado. Na segundo grupo, lá que vai profeta Ezequiel. E na terceiro grupo, de lá ele leva massa de povo. Mas na segundo grupo, ele leva profissionais, artesãos, não é? Operários, para via de ser planos que tem na Babilônia. Então, na 586, terceiro grupo levado, ele lá é destruído completamente a cidade de Jerusalém. Cidade de Jerusalém fica desolado completamente, num abandono total. Então é deixado só aqueles velhotes, que meninos, né, que eles que podiam fazer nada para ser própria terra, eles que ficavam lá, e tudo aqueles jovens, dentes fortes, né, que entendem como é útil para eles, e ele levava para a Babilônia. E capaz de o tempo, Deus ele entenda outro império que é chamado Império Medo-Persa. Império Medo-Persa bem e domina o Império de Babilônia completamente. Onde que domina o Império de Babilônia, rei Ciro, que é do rei dos persas, forma, não é, uma coligação e decretar retorno de judeus para essa terra. Que Deus com um dia permitisse juízo, se justiça, para cair justamente sobre esse povo, gosta de chegar o momento da restauração do povo, de ter esse povo de volta para sua própria terra, que é Deus mesmo jurava para ser padedores. Então, a partir daquele momento, o primeiro grupo de judeus exilados retorna para Jerusalém para poder reconstruir o templo de Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Quem comanda, quem encabeça aquele grupo, o primeiro grupo de judeus que estava na volta para Jerusalém. Então, Zorobabel, aqui na bem que 50.000 judeus remanescentes, aqueles que mantêm fiel, e manga deles que estabeleceu já lá no estrangeiro, na diáspora, na Babilônia. Então é que este arriba para a terra e 50.000 disse de volta para ser terra para a reconstrução do templo de Jerusalém. No entanto, é que Zorobabel chega Jerusalém e deparar que estado, que terra estava nela, e começa a ser trabalho. Mas antes de começar a construção do templo, ele resolveu começar na algo fundamental e indispensável, que é o altar. E restabeleceu o altar em primeiro lugar. Importante demais é a questão do altar de novida, que não cabe fazer nada mais nada sem antes colocar o altar de novida no lugar e em condições para realmente a adoração e poder acontecer e para Deus e poder setar que a nós não devemos oferecer para ela. Mas Zorobabel enfrentava obstáculos e oposições e obra bem acaba para embargado. E passa um longo período, e de lá, segundo grupo de exilados, e dirigido para Esdras, para poder ribar, para restabelecer, renovar aliança e contrato, para ver o povo completamente estava já longe de Deus. E obra embargado para 16 anos. E Esdras, junto com Neemias, provavelmente é padido na diáspora, e eles assistiam já, inclusive trama de Amã, para o livro de Esther também ia acontecer justamente na capítulo 6 e capítulo 7, na metade dos capítulos de Esdras, que acontece cenário de Esther. E passava 60 anos, é cenário de Esther. E o povo gosta retornando-se à terra, Esdras e bem, mas samaritanos elantaba e escrever uma carta para acusar mentirosa contra o povo de Deus de como realmente é riba e capaz de fazer aquilo que é permitir, mas no entanto para construir uma fortaleza. Obra embargado, tudo está parado. Cada quem volta para se fazer isso. E a partir de lá, depois de 12 anos que Esdras voltar,
e entra justamente o cenário desse livro de Neemias que a nós não acaba de ler goste. 12 anos depois, Neemias goste na bem encabeçar um terceiro grupo de exilados para poder voltar para a terra Jerusalém, para poder reconstruir os muros. Palavras de Neemias, filho de Acalias, na mês de Quisleu, no ano 20º. Bíblia dando conta, no versículo número 1, que ele estava na fortaleza de Suzã. E de repente, chega um de seus irmãos que é do Anani. E Anani, aqui chega de Judá. E começa a apresentar um relatório síntese de situação que se até encontrava nela. Até que Neemias se perguntar para os judeus que escapam e mostrei Neemias de Cumã que eles é levado para exílio e puntal ainda cerca de Jerusalém, de lá e receber a resposta que restantes que está levado para exílio, que restantes que está levado, que está lá na província, está na grande miséria e desprezo. Muro de Jerusalém está derribados e se portas está queimado completamente. Esse acontece justamente na mês de Quisleu. Mês de Quisleu está corresponde exatamente meados de novembro e dezembro no calendário atual. E nesse meado de novembro e dezembro no calendário atual, ele recebeu as notícias de como que se terra está completamente no abandono, miséria toma conta deles, desprezo, muros de Jerusalém estavam derribados, fendidos, se portas e queimaram no fogo. Ele, depois que ouviu as palavras, Bíblia contando de como ele sinta e chora e lamenta por alguns dias. Em Junjunga e ora perante Deus dos céus. A partir desse versículo, nós vamos destacar o primeiro aspecto sobre esse assunto que nós temos em papel dele, que é do chamado missional de Neemias. Então, o primeiro aspecto do chamado missional de Neemias é sendo a indignação. Acabo ficar assustado, a indignação. Com base no versículo 4 desse primeiro capítulo de Neemias, texto falando, e tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus. Neemias e de como que a terra de separadores está, no estado que está, na miséria, na pobreza, na desolação completa, na desprezo, para ver se muros e queimado e derrubado, se portas queimado. Então Neemias pura e simplesmente fala, depois que obes notícias, relatório, sinta, chora, lamenta por alguns dias, ora perante Deus dos céus. E tem um aspecto muito importante ali, que é dessa indignação. Indignação de Neemias e um intenso sentimento de desconforto e percepção de como algo está errado. E também tem aquela grande vontade para poder corrigir, para poder virar a página para aquele cenário de miséria, de pobreza que a terra estava mergulhada nela, para transformar em algo que vale, em algo que pode inspirar a esperança da nação de Israel. E sintei, chora e lamenta para a via de relatório que houve. Neemias estava na fortaleza de Suzã, que esse relato talvez seja amigo bom. Não podia criar um motim, uma revolta, não podia criar um ONG, não podia criar movimentos políticos contra, não podia fazer revoltas e poder acontecer manga de outras situações. Mas Neemias se cai andar para esse caminho. Se indignação é diferente do ódio, se indignação e caeraba um ódio, caeraba rancor, e com sentimento de vingança, para falar, olha, razão da nós não está no exílio, e para dia de comer, gente tratando mal.
começando de Babilônia, que restante que se fale, e gosibim os medos e os persas, e ainda na castigando, para não lanta não faça uma revolta, para não lanta não pega na arma, para não lanta não criou um motim, para nós não podemos ir contra o governo do império. Neemias se cai andar para esse caminho. Por isso, simplesmente, a Bíblia falando que ele, depois que ouve essa palavra, e sente, chora e lamenta por alguns dias, em junjunga, e ora perante Deus dos céus. Sabia que ele ora perante o Deus dos céus. Sabia tudo outros restos de deuses e deuses de terra. Importante essa atitude de Neemias, esse aspecto da indignação de Neemias, e aquela que deve brota no coração de cada crente, para nós não ter um sentimento intenso de desconforto, por não perceber como algo está na baia errado com esse mundo, com o povo, com a nação, e por não ter aquela vontade de corrigir, mas corrigir com armas certas, corrigir através de caminhos que Deus ia traçar. E esse que Neemias e Paulo estava para ela. É depois que houve relatório, Bíblia falando, e sente, chora e lamenta por alguns dias. Diferente de rancor, de ódio, diferente sentimento de vingança, indignação de Neemias e Caleb Alba, para ele pura e simplesmente e conspira contra o rei, e Caleb Alba, para ele pura e simplesmente e que unia um partido de oposição, não. E que fazia protestos e que lantava contra o reino, pelo contrário, e sinta, e lamenta, e chora, e pede aos deuses dos céus. Meus irmãos queridos que estão nos escutando em diferentes lugares, caminho certo para restauração. E se ele está perto de Deus, na presença de Deus, buscando a Deus em oração e em jejum. Oração que está muda situações. Oração que está tendo mudanças, transformação. A oração é fundamental na vida do crente. Caminho que caminho de não criar protestos, motins, revoltas, ódios, rancores, vingança. Não. Indignação de Neemias era uma indignação santa. Que o sentimento realmente de desconforto. Havia algo que está direito. E precisa para algum coisa é fazido, para coisas é poder mudar. Então ele decidiu buscar Deus dos céus, para receber solução para tudo problemas, está na mão de Deus. Crentes a os cata ora, crentes a os cata busca Deus, crentes a os e passivos demais. Não precisa de sentimento de indignação, não para fazer revolta, não para ir contra tudo e todos, pelo contrário, mas para entrar perante Deus e apresentar a Deus situação que não enfrenta. Particularmente nesse momento de pandemia, e para não ficar choraminga, lamentando a cantinhos, mas não precisa de dobra ajuda, estar na presença de Deus, pedir Deus. E se nós realmente não temos indignação. Então, chamado e ser um chamado singular, diferente de demais personagens da Bíblia. Cada quem tem uma experiência do chamado, mas, no entanto, chamado de Neemias está caracterizado para esse aspecto, em primeiro lugar, que cedo a indignação. Não está passivo demais, não está na conforma que manga de coisas, não está na face, no papel. Somos crentes nesse mundo que nós não estamos. Deus e permitir para nós estar na geração. Não precisamos marcar geração para positiva. Não de gerações de Neemias. Não de homens como Neemias. Que não entra na presença de Deus. Que não clama a Deus. Que não chora, não lamenta para vários dias. Neemias e ora. E ele demonstra algo importante nessa oração. E começando a pedir perdão para pecados desse povo. Neemias, no entanto, ia avançar ainda e cita ainda o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, de que Deus ia falar para Moisés.
ainda muito antes, no versículo 11, a Bíblia dando conta que ainda ele se viricumou e chega de momento que na Bíblia comparecer perante o rei Artaxerxes. A Bíblia dando conta que ele fala assim: Senhor, está atentos, ouvidos à oração do vosso servo, e de tudo vos servos que está agradado, que tem respeito para o nome, não pediu para vos conceder a os, para ser bem sucedido para mim, para o servo, para a hora que a mim chega perante os homens, para um outro favor, nasce hoje. Não. E aspecto que precisa de impulsionar, não ficar passos cruzados. Seguir exemplo de Neemias, para quadro caótico, que se terra de separadores, terra de papéis de seus avós, estava na miséria, completamente abandonado e desolado. Segundo aspecto que não pude encontrar a partir deste texto, está no capítulo 2, versículo 4 de Neemias. E disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, o segundo aspecto, né, chamado missional de Neemias, esse é da objetividade. Objetividade. São puntal de manhã. Que como mestecer? Certamente o mestecer tudo custa menos servo de Deus. Certamente um mesteiro licenciado, um mesteiro mestre, um mesteiro doutor, um mesteiro PhD, um mesteiro tem uma vida boa, uma vida confortável, um mesteiro tem um aconchego, um mesteiro tudo de bom e do melhor, menos ser um pastor, menos ser um missionário, menos ser um servo de Deus. Se Deus fez de manhã, que como mesteiro para mim fácil, calca na sede boa resposta. E a Bíblia dando conta a partir do versículo de número 1 deste capítulo 2, de como na mês de Nissan, no ano 20º de rei Artaxerxes, e começar na mês de Quisleu, no dezembro, no ano 20º, no entanto, gosta ainda no ano 20º, mas na mês de Nissan, que no calendário está corresponde justamente ao mês de março e abril. Que significa, lá no versículo 4 do capítulo 1, texto dando conta de como, depois que Neemias ouve a palavra de que relatório que Ananias e Tesel, e sim também chora e lamenta para alguns dias. Se você ouvir essa expressão para alguns dias, você pensa alguns dias, 1, 2 dias, 3 dias ou 4 semanas. Mas logo esse versículo 1 de capítulo 2 está datando exatamente o período de tempo que Neemias tirava para buscar Deus em oração. Para esse segundo aspecto dessa vida é poder concretizar que cedo a objetividade. Que significa a oração de Neemias e passa 4 meses chorando, lamentando e jejuando na mês de Nissan, ano 20º de rei Artaxerxes. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Gosto de um momento de ele apresentar diante do rei. E chega um momento de ele ser aquele alguém importante no reino de Susã. E era bom estadista. E era um mestre de cerimônias. E era alguém muito importante que tem acesso direto a rei. Neemias tem conforto nessa vida. E era alguém rico. Pabia e na serviba no palácio. Nada que faltava. Tudo que precisava está sob seu alcance. Mas, no entanto, a Bíblia dando conta que neste dia 20º do mês de Nissan, ele compareceu perante o rei Artaxerxes e a partir daquele momento ele sentiu grande medo. E ainda confessar de como nunca e comparecer perante o rei
que semblante daquela maneira. E rei ia falar, sabia de que você está triste? Sabia de que você está triste, o rosto não demonstra isso, se a boca está doente. Então, a partir daquele momento, não pode olhar que o rei acaba para olhar a tristeza que dominava completamente o semblante e o coração de Neemias, que sempre está apresentava alegre e sediante para poder servir o vinho, que era um trabalho muito importante e sensível, para ter que provar vinhos antes de entregar na mão do próprio rei. Mas acontece que naquele dia justamente tristeza toma conta dela. A partir daquele momento, o rei ia falar, olha, não tenho certeza de como é tristeza e tristeza do coração. Bíblia falando, ele não termiba. Era uma responsabilidade tão grande demais. Versículo 3 do ano conta que responde e fala, viva o rei para sempre. Como é que a mim não está triste se cidade de minha paredores? Terra de que ossos de minha donas enterrado nela. Está assolado e tem portas consumidas completamente para fogo. Rei falar, que me pedes agora? Ele que está caracterizando o segundo aspecto de chamado de Neemias, que é da objetividade. A partir daquele momento que o rei perguntar, que você pediu goce? Para via dessa que faça aquela pergunta. Se Deus lhe perguntar o goce, que você mestre para fazer para bom? Qual que nasceu da resposta? Talvez eu não fale mestre rico, mestre tem fama, mestre ser alguém importante, mestre ser quem é admirado na sociedade, mestre ser um intelectual, mestre ser alguém de alto gabarito, mestre ser do culto, mestre ser alguém que é admirado para todo mundo. Mas, pura e simplesmente, Neemias e demonstra a objetividade. Bíblia dá ainda conta no mesmo versículo e fala, então o rei é o Deus dos céus. O que você pensa? Será que Neemias falava, rei, olha, dá um tempo. Permitem goste para ir para um lugar à parte, para ver mestre ainda consulta a Deus, para depois não voltar para ver responder. Certamente que é isso que acontece. E Nica parava lá diante de Deus, oh Deus não falou obrigado, para eu atender a pedido no versículo 11 do capítulo 1, não é aquele que me pediu ali está a acontecer, para Deus não pediu gosto, dando graça, para tudo que não falei esse homem pensa tal. Certamente é esse que acontece, para demonstrando que nós crentes não devemos ter uma vida orada, e que são nos momentos da de problemas e de dificuldade, lá que manga deles e outros, até que está lembrando de como Deus existe, para ele poder entrar para buscar Deus. Mas a Bíblia falando, naquele exato momento, então, o rei aos Deus dos céus. Certamente que nasce pensamento. E ter uma vida conectada com Deus, 24 sobre 24 horas. 4 meses bajar e na chora e na lamenta em junjunga e pedir Deus e chega momento que se vê como na comparecer perante rei Artaxerxes ainda fala Deus olha a os perante esse homem para um outro favor nasce hoje e no momento que comparecer rei de nota tristeza nesse semblante e por questionar e a partir daquele momento rei puntal que como mestre para fazer. E demonstrou objetividade para dia se continuar a lei capítulo 2. Você perceber como a partir daquele momento falar ao rei. Olha, se um outro favor na boia, mestre para o mandar para mimbar reconstruir muros de Jerusalém. Mestre para o mandar para reconstruir muros de Jerusalém. A objetividade de Neemias e ainda e continua a descrever o rei que ele precisa dela. E fala, olha, mas para este trabalho, não precisava de uma carta para levar para governadores. Na cada paragem ou pedágio que não passa para poder apresentar. E não só carta para todos os governadores, inclusive para aqueles que estão do outro lado de Eufrates.
Para não poder ter nenhum problema, ainda meste madeira suficiente à objetividade. Esse beba que ele meste. Mangarbias não está lanta durante o dia todo, não está perdido. Não pode viver vida sem propósito. Não deve viver mais que planos. Uma vida planificada de acordo com aquilo que Deus exige de nós. Não tem que ser produtivos, mas para isso não precisa de objetividade. Neemias e demonstrava objetividade. E que começa na tutubiaba, e que começa na tirar desculpa, dá um tempo, depois na base analisar, naquele exato momento que questionado, que como mexer para fazer? Pá bom. E ele e ora imediatamente a Deus dos céus, e a partir daquele momento começa a lista que mexer. Neemias sabia como que ele me era muito difícil para bem na fazer gosto rei que mandei embargar a obra para traz nessa decisão para dar liberdade para poder reconstruir muros. E a partir daquele momento Neemias começou a descrever em detalhes tudo o que precisa dela, madeira para de muros de Jerusalém, inclusive para a casa onde que ele namora nela, e assim que continua com listas de coisas que mexer, e ainda pediu oficiais para poder acompanhar, que cavalheiros, um exército para manter segurança, para ele poder dar segurança para reconstruir algo em vista. E tem um objetivo. Esse bebê que está nela e que não vai fazer. E rei preocupado para Bia e era para ser assessor direto, alguém importante na reino. Sendo assessor direto do rei e tem ainda mais valor em relação a chefe de Estado Maior dos Exércitos. Para Bia ele que o rei está consultando com ela diretamente. E Neemias concebido para tudo que ele diz e pedir. E ele e conceba tem nome de quem que deve dar madeira. Bazaf, não é? Então, ele e conseguiu tudo que ele custasse rei e concedeu aquela graça que ele pediu a Deus outrora. Mas que manter a objetividade de Neemias e sabia de como e ter 3 elementos importantes na sua vida: uma vida de oração a Deus, uma vida de meditação na palavra de Deus e uma vida de total dependência de Deus. Se não me fazer coisas grandes como servos de Deus, como crentes em Cristo Jesus, somos filhos de Guiné-Bissau, não precisa de objetividade, mas esses elementos são cristãos que nós não cedo, indispensável na nossa vida para sucesso de tudo que nós fazemos. Uma vida de oração, a meditação na palavra e dependência total na mão de Deus. Ele demonstrava fé na Deus. Suma que não consigo definição de fé. Fé e certeza também prova. E certeza de coisas que não opera e prova de coisas que nós não colhe ainda. Então, estes elementos que sustentam a objetividade de Neemias. E ele conseguiu harmonizar paixão na fazer o melhor para Deus com a objetividade. E ele conseguia andar junto. Mangarbias não quer saber o que é que não mexe. Mangarbias não está perdido onde é que nós está nela. Nós está sem rumo e desnorteados completamente para Bia não ter objetivo na vida. Uma nação que pode construir sem a objetividade. Não precisa de coisas claros, objetivos, que nós não precisamos de empenho para hoje realizar para bem-estar de tudo nós. Neemias demonstrava esse aspecto nesse chamado missional de reconstruir o muro de Jerusalém, a objetividade. Objetividade na detalhes e a objetividade inclusive com relação à construção de muros
de Jerusalém. Amados, não precisa da objetividade. Vive a vida com propósito. Vive a vida com uma finalidade. Deus te tirou neste mundo para um determinado tempo. Não quer ficar ali eternamente, mas te tirando com propósito. Já algo, um legado, que a gente pode bem lembrando dela, suma que nós estamos a lembrar, Neemias na dia da hoje. E terceiro aspecto, né, chamado missional de Neemias, e cedo liderança. Vou poder ter indignação, que ser aquele sentimento forte de desconforto, de percepção de como alguma coisa está errado, para demonstrar aquela vontade de como vamos corrigir alguma coisa. Vou poder ter a objetividade, mas para a coisa se pode concretizar, eu preciso de ter uma boa liderança. Terceiro aspecto missional de Neemias é ser a liderança. Gosto de chegar um momento na capítulo 3, Bíblia dando conta, então se dispôs Eliacibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre do Sem e a Torre de Ananel. A liderança. Gosto de que momento depois mão na massa. E chega a hora para a realização do trabalho, de execução das grandes obras, dos homens visionários que serão Neemias, mas também e de mostrar uma liderança eficaz, uma liderança sólida, uma liderança ideal. E se me começa trabalho, ela apenas é capaz de fazer. E tem que de conta que gentes. Qualquer país para ser reconstruído não precisa de conta que gentes. Ninguém pode fazer nada ele só. Não está completando outro gente. Então ele organiza equipes para poder realizar esta tarefa. A cidade de Jerusalém estava com muros fendidos. Ninguém vai investir lá para ver que tem segurança. Nem negociante vai para lá para ver a segurança que tem. Ninguém que rico vai morava na cidade de Jerusalém para ver muralhas naquele tempo que te dá proteção a uma cidade, que te dá segurança a uma cidade. E Jerusalém estava completamente aberto para tudo quanto é lado e ninguém vai investir lá para ver a segurança que tem lá. E era importante a reconstrução de muralhas para poder dar segurança àquele povo que não vive naquele lugar, para gente poder se sentir seguro, para poder atrair investidores, para poder investir na cidade de Jerusalém, para poder atrair multinacionais para poder investir naquela cidade. Estava completamente abandonado. Se portas queimadas na fogo, muros derribados, completo. Então, Neemias vai para reconstruções do muro. Mas a liderança de Neemias, e não pode notar, alguns princípios tão importantes nesse capítulo 3 de Neemias. Ele nota em primeiro lugar que o sumo sacerdote, que é alguém que está trabalhando no templo, ou antes do templo, na tabernáculo. Mas depois que o templo é reconstruído, então o sumo sacerdote é oficiante no templo. De acordo com a Bíblia, ele está tendo a oportunidade de um bias para ano para entrar os santos na dia de expiação nacional. Mas ali, havia da atitude de tudo envolventes neste trabalho. Não pode notar algo em comum na tudo eles. Não tem eles sacerdotes. Se vou continuar a lei, vou olhar que existem ainda outros gentes. Não tem perfumistas. Não tem horríveis, aqueles que estão trabalhando com ouro, com pedras preciosas.
Perfumistas que estão trabalhando com ervas tão delicadas, se trabalham misturas para poder criar fragrâncias de perfume. Manga de outras famílias, não tem governadores, não tem perfeitos. Tudo eles engajam para a reconstrução do muro de Jerusalém. Para isso acontecer, e para via de uma liderança eficaz. Liderança e cedo se be conduzir, se be guiar, se be orientar, se be supervisionar, se be governar, se be movientes na face coisas. Essa habilidade não pode olhar na Neemias. Então, o primeiro princípio que não pode olhar sobre a liderança de Neemias é ser da cooperação. Cooperação de todo o povo mobilizado para poder reconstruir. Um país que poder edificado se tem cooperação desses filhos. Todo mundo estava unido e todo mundo estava coeso no único propósito e no único objetivo. Se eu continuar a ler o versículo, depois que eles chegam a Jerusalém, Neemias se contava ninguém que não vai acontecer. No entanto, depois de 3 dias, ele faz uma inspeção geral na cidade e só depois daquilo, ele chama anciãos e começa a revelar-lhes o mandato que Deus entrega na sua vida para ele poder executar. Então a cooperação é fundamental. É fácil lembrar tempos que passaram para a história que nós estamos vendo para aquele tempo não caparido ainda de gloriosa luta de libertação nacional. Certamente tudo guineense está cooperando com outro. Para a luta é realizado e para hoje não tem independência e que tem cores partidárias e que tem raças e que tem separações. Povo guineense unido que manda na onde simples nacionais não tem unidade, luta e o progresso. Que unidade que faz com que é fácil uma luta brilhante para não alcançar a independência e para a OSBA não poder caminhar rumo ao próximo progresso que esse povo tanto almeja e deseja. Tudo junto, todo mundo põe mão. A cooperação é fundamental. Nenhum projeto que pode ir adiante, nenhuma obra que pode ser executado se tem cooperação de todos os integrantes. Guiné-Bissau na passa momentos que está na passa. Nós estamos a sofrer dessa pandemia. Não nos espera que todos os guineenses não podem cooperar. Para tão cedo não poder sair da situação para não voltar a uma vida normal. E tem gente que cooperar com anúncios que daram de estado de emergência. Cada quem na face a se bel prazer. E tem aqueles ainda que acreditam nessa doença. É achar de comer e que verdadeiro e engano, mas não precisa de cooperar. Cooperar na todo sentido, somos filhos de chão, para a Guiné-Bissau e arranca de um bias para tudo, rumo ao progresso, rumo ao desenvolvimento. Então, ali não tem sacerdote. Sacerdote nesse momento e era alguém muito importante para ver na ausência do rei, ele era máxima. Sendo a autoridade máxima e pura e simplesmente cruzava o braço. Mas Deus mostrava o espírito da cooperação. E todos outros integrantes nessa obra, que vêm junto com Neemias para a reconstrução do muro de Jerusalém, cooperava para olhar muro de Jerusalém e nascido reconstruído. Não apenas é de mostrar princípio de cooperação, mas, no entanto, é de mostrar um outro princípio, que é o princípio de utilidade. Cada quem se sentia útil e importante. Imagina quem que está trabalhando com perfume e pegava na trabalho braçal. Perfeitos e governantes pegam na trabalho braçal. Que somos sacerdote que se trabalha e serve só no templo e pega no trabalho braçal.
Ninguém cá mostrava de como é ele de uma categoria, de uma classe social mais importante do que outro. Todo mundo mobilizado. De mesma maneira que a coopera e é sentir útil cada quem na que faz. Voltando à figura de luta de libertação nacional. Também gentes que participam na luta é sentir útil a utilidade. Tudo filho desta terra é útil para a reconstrução ou para a construção de Guiné-Bissau, se a nós não mexer. Sapateiros têm essa utilidade para o desenvolvimento desta terra. Carpinteiros têm essa utilidade. Marceneiros têm essa utilidade. Serralheiros têm essa utilidade. Licenciados, doutores, mestres têm essa utilidade. Advogados, magistrados, engenheiros, comerciantes, grossistas, negociantes. Então, cada franja da sociedade, sociedade civil, sociedade de castrense, tudo nós é importante. E cada quem deve se sentir útil na que está fazendo. Pedaço melhor nela para a reconstrução desta terra. Esse princípio não alba na liderança de Neemias. A utilidade. Tudo eles se sentem útil para poder trabalhar, para olhar que obra e na realizado. Um outro princípio que não pude destacar é ser o princípio de disposição. Tudo estava disposto para poder servir Deus. A nós ninguém quer mexer servir ninguém. Não está de servir ninguém. Todo mundo está na mesa para ser servido. Mas Neemias está ensinando a nós que tudo nós e servos, tudo nós não devemos demonstrar a servir a Deus. Se Jesus, que é o maior exemplo, e ele fala que bem para servir, mas bem para bem servir tudo gentes. Onde é que não pode olhar na cabeça? Se uma que fala todo mundo, neste ser alguém importante, menos servos de Deus. Princípio da disposição. Não colocar à disposição de Deus para mudanças e para transformações. Não colocar à disposição de Deus para mudança e transformação de Guiné-Bissau. Em outro liderança de Neemias e ser o princípio do modelo. Imaginou esses governadores, chefes de famílias, sacerdotes, até sumo sacerdote, próprio ele Neemias, envolvido na realização de obra. Ele sofreu oposições e oposições, mas sabia dos princípios de cooperação, de disposição e também exemplo, obra realizada e resultados olhados, que ser o último princípio na liderança de Neemias. O resultado, que a obra se você seguir no capítulo 4, olha, de como nas 52 dias, muros de Jerusalém é construído completamente. Todo mundo envolve, todo mundo pega para olhar que obra é realizado. E realizado. Neemias e confiava inteiramente na Deus. Que o Deus que suscita a indignação nesse coração. Que o Deus que dá a objetividade e que o Deus também que dá a capacidade de liderança para ele poder liderar aquele grupo que retorna para Jerusalém, para muros de Jerusalém e poder reconstruir. Povo de Deus, oxalá que a nós Deus e poder fazer brotar de coração essa indignação santo, esse sentimento de desconforto, esse inconformismo, não para criar revoltas, motins e coisas que acabam,
Mas para entrar na presença de Deus, para saber a solução de todos os problemas está na mão de Deus. E não ser de objetivos naquilo que nós fazemos. Para não poder ter maior produtividade, não precisar de ter foco. Nunca poder perder o foco. E também não implorar a Deus para dar-nos capacidade para não poder liderar, para poder fazer grandes obras, para não deixar legados para gerações que não bem. Se Jesus ainda nós não podemos lembrar depois de nós para coisas que Deus vai fazer através de nossa vida. Que Deus te abençoe no lugar que você está nele. Mas nesse momento, antes de ficar, ora para vós. E ora para o mundo. E em particular para Guiné-Bissau. Para esse povo martirizado. Para Deus ir despertando. Para esse inconformismo bem na nossa, essa indignação santa. De me fazer algo para Guiné-Bissau. Para não ter metas traçados claros. Objetivos claros. Para realmente poder realizar a obra de Deus. E também para Deus e dar-nos graça, por não ter a capacidade de poder liderar equipes. Tanto não falou obrigado, não acabou, não agradeceu. Não falou muito obrigado por essa oportunidade. Deus da glória, livra-nos grandes lições, grandes exemplos. Pai, esse chamado é um chamado diferencial. É um chamado que começa com uma indignação para via de relatório negativo que receber. Mas Deus da glória, budal graça, para via e soube colocou em primeiro lugar. E soube buscar e chorar lamente em junjunga para manga de dias. E de acordo com o texto bíblico, 4 meses. Buscando a presença, buscando a face. E Deus vai atender. E a graça, ó Deus, e retorna. E obra realizado. Papé não nos pediu. Tudo que eles, ó Deus da glória, que vos servos. Que eles que colocar à disposição para poder usar eles. Pai da glória. Unge eles, ó Pai. Capacite-eles, deles a capacidade da liderança, objetividade, ó Pai da glória e indignação, santo no seu coração. Ó Pai, por não ficar acomodado, para que não ficar, Senhor Jesus Cristo, com braços cruzados, acomodados na cana fascinada, Senhor. Mas pelo contrário, Senhor, para não lançar para poder fazer alguma coisa, para olhar mudanças e transformações na conta. Toma conta, Senhor, do mundo que não sofre com esta pandemia. Em particular no país, ó Deus da glória. Aqueles que estão infectados, Senhor, que estão enfermos. Tem misericórdia, ó Deus da glória. Ó Pai, para que essa estado agravar ao ponto de não bem precisar de ventiladores, de respiradores e assim por diante, ó Pai. No nome de Jesus. Ao convívio de seus familiares. Pai da glória, Senhor, ó Deus, não nos pediu para aqueles que cá Senhor, que grosso da população de Guiné-Bissau, blindando, Senhor Jesus, acabou permitir, ó Pai, pés vírus e atingindo, Senhor Jesus Cristo, ao ponto de não adoecer, ó Deus, por não ficar confinado e separado de nós entes queridos. E ajuda, Senhor Jesus, de maneira que essa pandemia está estancado completamente, por não volta à normalidade, Senhor, vida normal, por não continuar a servir o Senhor, por não continuar a fazer boa vontade. E Deus não nos roga por graça sobre as rádios, Pai, necessidades é grande, mas Senhor, abre dono de ouro e dono de prata, tenha plena certeza, ó Pai, que vão aprove tudo que é necessário para restos de trabalho que precisa de executado, ó Pai, nessa emissora, para poder concretizar no nome de Jesus. Abençoa a liderança das rádios e abençoa, Senhor, a comunidade evangélica. Não entrega não autoridades na mão, cuida deles, Senhor. Vai continuar a ser o guia, Senhor Jesus Cristo, para orientar os povos. No nome de Jesus, que não ora para bienofia. Amém. Ok, nós agradecemos a Deus para mais um dia que alimentando essa palavra através desse servo. E tenho certeza de como nós tudo que está na casa, Deus se alimentando espiritualmente através desse filho que usa para poder dizer essa palavra. Para poder agradecer a Deus para dia nós
E só para continuar a nossa outra parte sempre, esperança, se exaltam mais e mais. Acabou pedir essa oportunidade, havia passado um momento difícil. E Deus ele entender rádio para poder abençoar esse povo em especial, soma também o povo de Guiné-Bissau. Dá para ver que nós nos pediu dar uma contribuição na medida possível, poder ajudar na parte de energia, não precisa sempre. Sabia se cabine tem, não pode ter bem ficha, mas não cabe se chegar nesse fundo. Não exaltou sempre. Dá uma contribuição, ajuda na medida possível. Deus se abençoa, para o abençoar também se trabalha para poder continuar. Tá, não fica para ali. E só para contar a equipa que trabalha a Oslo, tem uma equipa muito forte, equipa grande. Na parte de louvor, nós temos Dizelo Gomes Indi, Zé Paulo Indi, Ezequiel da Silva, Venâncio Gomes, Galileu Zamora Barbosa, Caetano Paco, Flora de Pina, Eliezer Sana, Fatinha Bobocó, com Mestre Boa Embalo. Tá, é o seguinte que faz com que louvor e tiga de Cabo Bussane. A não agradecer essa equipa forte. E a equipa técnica não tem Melquisedeque Cabaneco e da Silva, não tem Julieta Sanha e não tem Herculano Alves. E gente que trabalhar para não conseguir ouvir, não ouvir. Tá, gente que faz com que não acompanhar na Facebook, não tem Nhô Domingos Vieira com João Paulo. Tanto diz que sempre voltam a manter de João Paulo. Tá, não agradecer Deus. Não agradecer nos irmãos de Inglaterra, que fazem com que não ouvido lá. Rádio, bom, e tem sigla MGA. Tá, através do meu irmão e presbítero, faz com que não acompanhar na Inglaterra. Tá, não agradecer para Deus se continuar abençoando na Inglaterra. Obrigado para que você não faz naquele lado, para Deus se continuar abençoando. Somos outro do mundo também que não são acompanhados dessa hora. Também que participar nesse culto da OS, não tem homem grande de Igreja de Misra, Tio Abulai, e junto com o mano Tito Cabaneco, tem gente que faz parte do culto da OS. Está ali na locução, seu irmão Joel Augusto Té. Tá, não acaba para ali, grupo louvor não me encanta mais alguma música, assim não ia para poder ficar. Então não disse para sortear e na hora para poder encerrar esse culto depois, grupo louvor não me encanta. Não me embora. Pai Santo, mais uma vez, não falo obrigado. Tudo honra, tudo glória, não dá a boca merece ser encapado, a boca merece ser glorificado e adorado para tudo sempre. A bom Deus que tem sustentado, o Pai da glória, a vida de cada um de nós. E de tudo aqueles que estão ali a rosas de manhã e são aqueles que estão ouvindo nos diferentes quadrantes deste país e do mundo, o Pai da glória. Para dia 10 não capa. Pai, não nos roga por proteção, por cuidado especial na vida de cada um. Nós vivemos momentos que não vivemos momentos difíceis, ó Deus da glória. Manga deles na padece necessidade, Senhor, mas ó Deus de provisão. Ó Deus que está deixando, Senhor, sem alguma coisa. Para dia 10 deste bom santo, toca na vida, ó Pai, tudo que cada um lança a mão para fazer para progredir para ir para diante, para o nome exaltado acima de tudo. E abençoe as rádios, Senhor, para continuar sendo bênção na Guiné-Bissau, se diretoria, ó Deus da glória, administração, ó Pai, ó Deus, jornalistas que não trabalham ali, ó Deus, cuida de cada um de maneira especial, supre sem necessidade, guarde da saúde, da força, Senhor, e da recursos, Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para poder estar de cada dia, para poder servir e também para manter-se famílias. Em nome de Jesus Cristo, com roga por bênção, para bem e goce, para tudo sempre. Amém.
Para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Alto, 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 Pai Jesus em alto. Alto, 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 pois Jesus é alto. Alto, alto, alto em Jesus, alto, alto, pois Jesus é alto. Alto, alto. Jesus é alto. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Alto, 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 pois Jesus em alto. Alto, 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 pois Jesus é alto. Alto, 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 pois Jesus em alto. Alto, 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 pois Jesus é alto. Baixo, 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 Satanás. Baixo, 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 Satanás. Baixo, baixo, põe diabo embaixo. Baixo, 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 Satanás. Baixo, baixo, põe diabo embaixo. Baixo, 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 Satanás. Baixo, baixo, põe diabo embaixo. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teu fardo para Jesus, pois Ele cuidará de ti. Alto, alto, alto em Jesus, alto, alto, pois Jesus em alto. Alto, 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 pois Jesus é alto. Essa?